Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou acompanhar vocês. Vou pedir para vocês organizarem o material para a nossa aula. Nós vamos precisar do caderno ou as folhas para anotações, lápis, borracha, caneta e também o dicionário. Na sequência, anotem a data de hoje, o número da nossa aula, 36, língua portuguesa. Um tempo para vocês se organizarem. Pronto, material organizado. Vamos relembrar a nossa aula anterior? Na aula anterior, nós fizemos uma atividade sobre o folclore. Nós fizemos a leitura da lenda O Misterioso Boitatá. E nós fizemos também atividades para ver o que era uma lenda. Que a lenda é uma narrativa, né? É uma narrativa com personagens, tempo, espaço. Estão lembrados? Agora, na aula de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho da nossa aula anterior. Observem a imagem com a professora, lá na tela. Você sabe dizer quem são? Então, vocês vão observar as imagens e ligar cada imagem ao seu nome correto. Um tempo para vocês fazerem.
Pronto, vamos ver? A primeira imagem, quem é? É a Cuca, lembram dela? A segunda nós estudamos. É o Boitatá. E a terceira? O lobisomem. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, do lobisomem que se transforma em noite de lua cheia. E a próxima? A próxima é a Iara. Em uma das atividades, nós vimos que ela encanta os pescadores com seu canto. Lembram? E o último? É o Curupira, que ele protege as matas. Lembram que nós falamos sobre ele também? E na aula de hoje, nós vamos pensar um pouquinho sobre a maneira como nós escrevemos. Vamos com a professora? Acompanhem. Observem a questão 1. Neste trecho, havia uma cobra imensa que dormia sossegada em sua cova. Para que conseguisse ver alguma coisa, precisava abrir muito os olhos. Dessa forma, suas pupilas ficaram dilatadas, enormes. Neste trecho, vocês vão pensar no termo destacado, dessa forma, e vão responder corretamente. A que ele está se referindo? Vocês vão perceber, vocês vão observar o trecho destacado e vão analisar qual das afirmativas corresponde a ele, ao que ele está se referindo. Um tempo para vocês pensarem. Pronto? Tudo certo? Vamos retomar a leitura? Acompanhem com a professora. Havia uma cobra imensa que dormia sossegada em sua cova.
Para que conseguisse ver alguma coisa, precisava abrir muitos olhos. Dessa forma, suas pupilas ficaram dilatadas, enormes. Dessa forma, está se referindo a quê? Será que é a letra C? Ao fato de as pupilas da cobra ficarem dilatadas? Não, né? Porque dessa forma, ele está se referindo a alguma coisa que veio antes. E as pupilas dilatadas estão depois. A letra B, ao fato de a cobra dormir sossegada. Será que dessa forma que a cobra dormia sossegada? Também não. Então, olha lá, conferindo. A letra A, dessa forma, se refere ao fato de a cobra precisar abrir muitos olhos para enxergar. Então, dessa forma, para que conseguisse ver, ela precisava abrir muitos olhos, certo? Agora, na questão 2, observem esta frase. Os animais, desesperados, correram todos para o alto de uma montanha, onde se reuniram. Vocês vão ter que analisar as alternativas e marcar a alternativa que corresponde ao estado emocional dos animais. Um tempo para vocês pensarem. Pronto? Tudo certo? Vamos conferir? Qual é a palavra que indica o estado emocional dos animais? Será que é a letra B? Reuniram? Reuniram não. Reuniram, ele é a ação que eles fizeram. Eles se reuniram no alto da montanha. Será que é a letra A? Correram? Correram também não. É a ação que eles praticaram para fugir do dilúvio. Então, é a nossa letra C. Desesperados. E desesperados é o adjetivo, é a qualidade, é o sentimento que eles estavam ali naquele momento, certo? Na questão 3, acompanhem com a professora. Como ficaria a frase abaixo se tratasse de apenas um animal? Reescreva fazendo as alterações necessárias. Os animais, desesperados, correram todos para o alto de uma montanha. Então, vocês vão pensar, fazer a leitura novamente e reescrevê-la como se fosse apenas um animal.
certo? Conseguiram escrever? Vamos conferir? Os animais, desesperados, correram todos para o alto de uma montanha. Ali, nós estamos falando de vários animais. E, para falar de um animal apenas, como ficaria? O animal, desesperado, correu para o alto de uma montanha. Todo mundo acertou? Tudo certo? Vamos para a próxima. Na questão 4, observem este trecho. Quando chegou lá em cima e encontrou os outros animais, foi devorando-os um a um, porém, só comia os olhos dos bichos. Observem que os e bichos estão destacados. Então, pensem nessas palavras, façam a leitura novamente e marque a alternativa que está falando a quem elas estão se referindo. Um tempinho para vocês. Tudo certo? Vamos conferir? Então, observem com a professora. Quando chegou lá em cima e encontrou os outros animais, foi devorando-os um a um, porém, só comia os olhos dos bichos. Os e bichos estão se referindo a quem? Ao boi-guaçu? Não, né? A gente não está falando do boi-guaçu ali. Aos olhos dos animais? Também não. Então, as palavras destacadas, prestem atenção com a professora. Observem com a professora. Foi devorando os. Foi devorando quem? Os animais. Um a um, porém, só comia os olhos dos bichos. Quem são os bichos? Os animais, certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Os e bichos estão se referindo aos animais. Tudo certo? Conseguiram? Na questão 5, agora vocês vão observar a palavra porém. Façam a leitura do trecho e analisem as alternativas e digam o porém. Ele pode ser substituído pelo que, para que não cause nenhuma troca de sentido na frase. Por qual palavra nós podemos substituir a palavra porém? Então, façam a leitura e analisem as alternativas.
Tudo certo? Vamos conferir? Acompanhe na tela. Quando chegou lá em cima e encontrou os outros animais, foi devorando-os um a um, porém, só comia os olhos dos bichos. Será que nós podemos substituir o porém por portanto? Se nós colocarmos lá, foi devorando-os um a um, portanto, só comia os olhos dos bichos. Portanto, não cabe ali, porque, portanto, ele tem uma ideia de conclusão, de finalização, e não é o sentido da nossa frase. E se substituirmos por como? Foi devorando-os um a um, como só comia os olhos dos bichos. Também não deu certo. A concordância tem que estar sempre encaixada, uma palavra na outra. Foi devorando-os um a um, mas só comia os olhos dos bichos. Então, a alternativa correta é a letra C, mas. Por quê? Porque aqui a gente tem a ideia de contradição. Porém, porque até a vírgula, olha lá, foi devorando-os um a um. Se a gente parar a leitura aqui, nós temos a impressão de que ele iria devorar os bichos inteiros. Quando aparece o porém ou o mas, ele está contradizendo. Porém, só comia os olhos dos bichos. Mas só comia os olhos dos bichos. Então, é a contradição. Não era o bicho inteiro, certo? Na questão 6, releia o trecho a seguir. Começou a acontecer uma coisa fantástica. O corpo da cobra foi ficando transparente e luminoso, pois os olhos dos animais comidos continuaram brilhando. Aqui, vocês vão fazer a leitura do trecho novamente e vão fazer a explicação, vão responder as questões que a professora colocou. Letra A. Qual foi a coisa fantástica que aconteceu? B. Que fato possibilitou o acontecimento dessa coisa maravilhosa? E a letra C, qual a função dos dois pontos neste trecho? Lembram que nós já estudamos também os dois pontos. Um tempo para vocês pensarem.
Vamos pensar juntos, então? A letra A. Qual foi a coisa fantástica que aconteceu? Vocês conseguiram encontrar no texto? Então, vamos lá. A letra A. A coisa fantástica que aconteceu. O corpo da cobra foi ficando transparente e luminoso. Que fato possibilitou este acontecimento? Vocês conseguiram encontrar no texto? Vamos ver? Os olhos dos animais comidos continuaram brilhando dentro da cobra. Por isso, fala que ele ficou brilhante e transparente. E a letra C. Qual a função dos 2 pontos neste trecho? Começou a acontecer uma coisa fantástica. 2 pontos. Por que os 2 pontos estão ali? Porque ele está introduzindo uma explicação do que foi dito antes. Então, ele está explicando o que é a coisa fantástica. Tudo certo? Na questão 7, observem as palavras destacadas no trecho abaixo. Os olhos da cobra ficaram muito maiores, imensos. Parecia que soltava fogo pelos olhos. Eram como 2 grandes fornalhas. Então, vocês vão fazer agora a leitura do trecho novamente e marcar a alternativa que diz a que essas palavras estão se referindo. Um tempo para vocês pensarem. Tudo certo? Vamos fazer a leitura juntos? Então, acompanhem com a professora. Os olhos da cobra ficaram. Quem ficaram? O que ficaram? Ficaram, os olhos da cobra ficaram muito maiores, imensos. Parecia que soltava fogo pelos olhos. Soltava. Quem soltava? A cobra parecia que soltava fogo pelos olhos, certo? Eram como 2 grandes fornalhas. O que eram como 2 grandes fornalhas? Os olhos. Então, vamos à alternativa correta? Olhos, cobra e olhos. Ficaram está se referindo a olhos. Soltava está se referindo à cobra que soltava fogo pelos olhos. E eram
está se referindo aos olhos da cobra, que eram como duas grandes fornalhas. Tudo certo? Agora, nós vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento. Acompanhem com a professora. Vamos fazer a leitura deste trecho, observando as palavras destacadas. Os olhos da cobra ficaram muito maiores. Ficaram. Ele está indicando o quê? Ele está indicando o estado, a forma, como ficou os olhos da cobra. Imensos, parecia também. Ele está indicando o estado, a forma como ficaram os olhos. Que soltava fogo pelos olhos. Soltava já está indicando uma ação. Eram como duas grandes fornalhas. Eram também está ali indicando um estado, como eles pareciam. Tudo certo? Agora, olha esta outra frase. Os animais, desesperados, correram todos para o alto de uma montanha, onde se reuniram. Então, correram também está indicando uma ação, porque é o fato de eles correrem. Reuniram, outra ação, porque é o fato que eles se reuniram no alto da montanha. Agora, observem esta outra frase. Certo dia, começou a chover. Choveu muito, mas parecia um dilúvio. Choveu, ele é um verbo que indica um fenômeno da natureza. E será que é só choveu que indica fenômeno da natureza? Nós temos também nevar, ventar, trovejar. Então, nós temos que prestar atenção que os verbos, eles não indicam apenas ação. Os verbos, eles também indicam fenômenos da natureza e também o estado. Sempre que for um verbo que indique estado, ele vai ser parecer, estar, tudo certo? Então, não esqueçam disso. Os verbos, eles servem para indicar ação, estado e também fenômenos da natureza. Agora, observem aqui. Eu coloquei um caça-palavras e vocês vão ter que encontrar dois verbos que indicam ação, dois verbos que indicam fenômeno da natureza e dois verbos que indicam estado. Então, os verbos que indicam ação é aqueles em que a gente pratica a ação. Correr, pular, dançar, cantar. E os verbos que indicam estado é como eu me sinto, como eu estou. Hoje eu estou feliz. Então, esses verbos, eles podem ser parecer, ser, estar. Então, que vai indicar o estado em que eu estou ou que alguma pessoa está. E o fenômeno da natureza é aqueles que indicam o que está acontecendo na natureza. Chover, relampejar, trovejar. Então, um tempo para vocês encontrarem esses verbos. E fiquem atentos, porque a professora colocou palavras invertidas, de trás para frente. Então, leiam com bastante atenção para encontrar as palavras.
Pronto? Tudo certo? Vamos encontrar então as palavras? Acompanhem com a professora. Chover, ficar, correr, trovejar, estar e sentir. Todos encontraram as palavras? Muito bem. Então agora vamos ao jogo, junto com a professora. Assinale a alternativa correta em relação ao que o verbo destacado expressa em cada situação. Então, olha lá. Começou a acontecer uma coisa fantástica. O corpo da cobra foi ficando transparente. Foi ficando. Está se referindo ao quê? Ao estado, fenômeno da natureza ou uma ação? Vamos conferir? Muito bem. Um estado. Vamos ao próximo. Sua missão é proteger todos os campos e relvados. Proteger é um estado, um fenômeno da natureza ou uma ação? Vamos conferir? É uma ação, porque ele está protegendo. Vamos ao próximo. Boitatá recebeu um castigo pela sua malvadeza. Recebeu é um estado, um fenômeno da natureza ou uma ação? É uma ação, porque ele recebeu o castigo pela sua malvadeza. Certo dia, começou a chover. Choveu muito, mas parecia um dilúvio. Chover e choveu é um estado, fenômeno da natureza ou uma ação? É um fenômeno da natureza. Tudo bem? Conseguiram acompanhar com a professora o jogo? Muito interessante nossa aula hoje. Por hoje é só. Cuidem-se e até a próxima!